Glória a Deus. Fecha teus olhos, eu quero orar por você. Pai, muito obrigado por essa noite. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pela tua graça. Obrigado, Senhor, porque não podemos fazer nada sem tua permissão. Não podemos, Senhor, ir muito longe, fora da tua vontade. Não podemos alcançar coisas altas que não seja, Senhor, dada pelas tuas mãos. Nós sabemos, Pai, que em ti estão concentradas todas as coisas. Por isso nós nos submetemos a ti nessa noite. Nos submetemos debaixo da tua poderosa mão, porque sabemos que no devido tempo tu irás nos exaltar. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado. Abre a nossa mente agora para receber sabedoria do alto. Abre o nosso coração para receber entendimento. Alarga, Senhor, a nossa forma de pensar para que possamos aumentar em fé, em graça, em ousadia e em conquistas. Profetizamos que sairemos daqui muito melhores do que entramos, muito mais ousados do que entramos, com muito mais intrepidez do que entramos, com muito mais força para conquistar do que entramos. Declaramos que ainda esse final de semana o reino dos céus vai se manifestar ao nosso favor, os sinais, prodígios e maravilhas irão nos acompanhar e nós seremos respaldados pelos céus. Declaramos isso na autoridade do nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Pode tomar o seu assento, pode se assentar. Estou muito feliz de poder estar compartilhando com vocês, cada um de vocês que veio hoje para a nossa segunda aula da série Sabedoria Sem Limites. Eu acabei de pousar em São Paulo, eu estava num compromisso fora e pela misericórdia de Deus conseguimos chegar. Glória a Deus. Quase, mas cheguei. E eu estou muito feliz de poder compartilhar o que Deus colocou no meu coração para hoje. Se você vai anotar, começa a anotar a partir de agora, porque o que Deus colocou no meu coração é para você, é para a tua casa, é para a tua família, é para esse tempo. Presta atenção nisso. O mundo que nós vivemos se move por leis espirituais. Grave isso. Nada, absolutamente nada nesse mundo acontece que não seja respaldado por uma lei espiritual. Mas toda lei espiritual gera uma recompensa. Repete comigo, recompensa. Não existe histórico em toda a criação, em toda a humanidade, de uma pessoa que viveu debaixo de um princípio espiritual e não teve acesso às recompensas que essa lei espiritual libera. Então preste atenção nisso. Todas as pessoas, toda alma, todo espírito, todo cidadão, todo ministro ou ministra, toda pessoa que está envolvida com alguma coisa com Deus e para Deus, tem acesso a recompensas se estiver debaixo do cumprimento de algumas leis espirituais. Ao mesmo tempo, tem muita gente que vem à igreja, ora, gente que participa de campanha, de série, lê Bíblia, faz tudo e ainda assim não tem recompensa de nada. Não tem resultado de nada, as coisas não acontecem. Por quê? Porque a gente mistura mentalmente o que é vir à igreja, o que é fazer parte de uma religião e o que é cumprir uma lei espiritual. Então, como a gente não entende essa diferença, a gente acha que vai ter o mesmo respaldo que Deus dá para outro. Então, a pessoa está na mesma igreja que você, recebendo do mesmo altar que você, lendo a mesma Bíblia que você, e tem resultados muito melhores do que você. Aí você acha, claro, Deus deve estar abençoando mais ele. Deus não tem favoritos. Ele não abençoa mais um do que o outro. Isso não existe na lei de Deus, isso não existe na mente de Deus. Deus tem todos como filhos. O que acontece é que uns são recompensados porque praticam leis espirituais que outros jamais praticaram. Aí, quando a gente vê alguém sendo abençoado, a gente quer ou criticar, ou julgar, ou a gente simplesmente não entende no nosso coração que existe uma bênção reservada, uma recompensa divina, existe algo que é separado exclusivamente para quem está debaixo de leis espirituais. E hoje, nessa segunda aula da série Sabedoria Sem Limites, eu quero te ensinar algo que somente com sabedoria você vai poder alcançar. É uma lei espiritual e eu considero uma das mais poderosas leis que a Bíblia coloca para a vida de um ser humano. Presta atenção, qualquer ser humano que não for maduro vai ter muitos problemas na vida. Só que é impossível alcançar maturidade sem sabedoria.
Existem pessoas que têm 40 anos e são mais crianças do que outros que têm 20 anos. Maturidade não tem a ver com idade, tem a ver com batalhas vencidas, com experiências vividas, com entendimento, conhecimento adquirido. Maturidade não são anos vividos, mas são batalhas que você venceu e aprendeu com elas, a ponto de assumir responsabilidades e ser fiel às responsabilidades que você assumiu. Então você precisa entender que sem sabedoria, jamais você será maduro. Sem maturidade, os problemas vão se alastrando para várias áreas. Maturidade que te dá um poder de evitar problemas. Às vezes você, porque não é maduro, vira o rosto para alguém que você não gosta, mas esse alguém seria a bênção que Deus colocaria na tua vida daqui a 2 semanas, alguém que abriria uma porta de emprego. Alguém que te convidaria para um lugar estratégico, ali você conheceria outras pessoas que determinariam o seu futuro. Mas por uma imaturidade, repete comigo, imaturidade. Por uma imaturidade, você vira o rosto, deixa de falar com alguém, você faz algo que muda completamente o seu destino. Então nós queremos ser maduros, maduros financeiramente, maduros emocionalmente, maduros na família, maduros como pai, maduros como esposo e esposa, maduros como cristãos, mas na verdade a maturidade é fruto da sabedoria. Então a gente quer alcançar a sabedoria, a gente quer alcançar a maturidade sem passar pela escada da sabedoria. Isso é impossível. A palavra que eu quero compartilhar com vocês hoje, você só vai entender, se entender ou se compreender os degraus da sabedoria, o próximo degrau, a maturidade, e o último degrau, as leis espirituais. Repete comigo, sabedoria, maturidade e as leis espirituais. Abre comigo, por favor. Nós vamos ensinar essa lei espiritual hoje, que eu acredito que vai mudar muita coisa na sua vida. Romanos capítulo 12, versículo 21. Romanos, capítulo 12, versículo 21, diz assim: não se deixe vencer pelo... Não, você tem que repetir. Você está numa sala de aula. Não se deixe vencer pelo... Não se deixe vencer pelo... Mas vence o mal com o... Aqui vai exigir um pouquinho da sua inteligência agora. Oração resolve o mal? Subir ao monte resolve o mal? Você pedir muito a Deus para te livrar do mal resolve o mal? Não, porque a Bíblia deu aqui a arma, a única arma que pode vencer o mal. A única arma que derruba o mal é fazer o... Então, muitos males vêm sobre a nossa vida e continuam ali, porque nós queremos, com oração ou outras armas, destruir o mal, enquanto a Bíblia diz que essa não é a arma que destrói o mal. A arma que destrói o mal é fazer o bem. Então, nós vamos falar sobre 3 níveis de bondade, que se você não entender hoje, a bondade é uma lei espiritual, que pode mudar os resultados e as recompensas da tua vida. A bondade é uma lei espiritual, que pode mudar completamente os resultados da tua casa, dos teus empreendimentos, da tua vida cristã, da tua empresa, dos teus filhos. Mas você precisa entender que bondade não é algo simplesmente que nasce no seu coração, não é porque você nasceu bonzinho ou nasceu mal, é uma construção, é uma conquista, e é muito difícil ser bom. Bondade é só para exclusivos. Bondade é só para nobreza, é para elite. Para ser bom, você vai precisar entender que é dificílimo, porque você vai ter que passar por vários tratamentos a ponto de chegar no topo da montanha da bondade, que é quando você começa a herdar promessas que jamais sonhou em viver. E a primeira dificuldade que a Bíblia coloca, nós vamos falar das dificuldades dessa escada da bondade. Que depois que você está mais maduro, você começa a buscar bondade. Você jamais vai buscar bondade se não for sábio, se não for maduro. Porque a bondade não tem sentido para quem não tem sabedoria. Aí a Bíblia vem em Romanos capítulo 12, 21 e diz: não se deixe vencer pelo mal. Quem aqui já passou ou está passando por algum tipo de mal na vida? Levanta a mão. Calúnia, falta de dinheiro, problema no relacionamento. Meu Deus, falando de... O pessoal ali está... Diáconos, vamos fazer oração no final.
Vai ter oração. Estou vendo que o pessoal está precisando. Repare isso. Você está vivendo algum tipo de mal. Como é que você está combatendo o mal? Olha que ignorância. Porque as pessoas gostam de atribuir ao diabo a função de maior inimigo do ser humano, enquanto ele não é. O maior inimigo do ser humano é a ignorância, porque o diabo só pode agir através da ignorância. Se você tem conhecimento, ele não tem liberdade para agir. Logo, o seu maior inimigo é a falta de conhecimento. Porque através da falta de conhecimento, o inimigo de verdade, Satanás, consegue agir na tua vida. Então, por falta de conhecimento, a gente está tentando combater o mal com armas que não combatem, não têm efeito sobre o mal. É como você tivesse tentar matar um bandido de verdade com uma arminha de água. Aquelas arminhas de água. Vai ter efeito? É assim que a gente está lutando contra o mal. A única forma de lutar contra o mal é fazendo o bem. Repete comigo, fazer o bem. Agora vai começar a dificuldade. Fala assim, pastor, é muito fácil fazer o bem. Eu sou tão bom. Você vai ver se é fácil. Lucas capítulo 6, versículo 33. Começa a dificuldade. Se vocês fazem o bem, Lucas capítulo 6, versículo 33. Se vocês fazem o bem, somente ao que vos fazem bem, que recompensa tereis? Repete comigo, recompensa. Até os ímpios fazem assim, diz a Bíblia. Vou repetir esse versículo. Se vocês fazem um bem, somente para quem te faz o bem, que recompensa, que resultado, que promessa você vai herdar, se até os ímpios só fazem bem para quem faz bem? Primeira dificuldade, a bondade para Deus só conta quando você é bom com alguém que não merece. Para Deus ser bom, não é você dar beijo no seu amigo. Não é você ser fiel ao seu patrão que te trata como filho. Isso é só caráter. A pessoa te trata bem, você devolve. Ser bom para Deus é você fazer o bem para quem te fez mal. Para pensar quem te ofendeu agora. Para pensar quem botou o dedo na tua cara. Para pensar quem falou de você por trás, nas costas. Para pensar na pessoa que tirou teu dinheiro que não era para tirar. Para pensar na pessoa que te fez o mal dentro da tua família. Para pensar numa pessoa que criou algo contra você. Para pensar nas pessoas que te machucaram. Para pensar nas pessoas que te venderam, te traíram, te sufocaram, te frustraram. São essas pessoas que você vai ter que fazer uma lista e começar a fazer o bem para elas. Esses dias ligaram para mim e falaram, pastor Tiago, um fulano de tal me ligou aqui e ele queria muito fazer uma conferência dele aqui na minha igreja. O que você acha dele? Eu falei assim, olha, competente, fala muito bem, tem domínio do assunto. Se eu fosse você, eu levaria. Sabe quem é esse fulano? É o cara que mais me arrebenta pelas costas. É o cara que fala mal de mim. É o cara que nas rodas fala, Tiago, já me chamou de endemoniado, já me chamou de anticristo, já me chamou de tudo, tudo que você imaginar já me chamou. Só que a Bíblia diz que eu só posso fazer o bem, que conte diante de Deus, quando eu faço o bem para alguém que me fez mal. Então, em vez de eu falar assim, se eu fosse você, não levava não, hein? Porque, pela misericórdia de Deus, o que eu falar, as pessoas escutam. Se eu falar, não leva não, rapaz. Isso aí é um 7-1. Isso aí quer enganar o povo de Deus. Cara, então tá bom, pastor, não vou levar não. Só que para eu ter recompensa, repete comigo bem alto, recompensa. Para eu ter recompensa que você não pode me dar, que dinheiro não pode me dar, que homem não pode me dar, que um novo presidente não pode me dar, para eu ter uma recompensa de lei espiritual, que é uma recompensa espiritual, que vai gerar frutos espirituais, que vai abençoar a mim, meus filhos e a minha descendência, eu vou ter que abençoar quem me amaldiçoou. Eu vou ter que falar bem de quem fala mal de mim. Eu vou ter que fazer o bem para quem me fez mal, e isso é muito difícil. Mas fique tranquilo, vai ficar pior. Abre comigo. Em Tiago, capítulo 4, versículo 17. Vamos ver se ser bom é difícil ou é fácil.
Tiago, capítulo 4, versículo 17. Quando eu escrevi esse livro, eu estava bem inspirado. Diz o seguinte: aquele que sabe, repete comigo, aquele que sabe. Mais alto, aquele que sabe. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quem comete pecado vai para o céu? Deus respalda quem fica em pecado? Você consegue associar bênção divina, recompensa divina, lei espiritual com pecado? Tem associação? Não. Aí você acha que pecado é o adúltero, é o ladrão, é o traficante. A Bíblia diz que se você sabe fazer o bem, não faz, você é pecador igualzinho eles, porque é o mesmo inferno para todo mundo. Não tem inferno para o adúltero diferente do inferno do mentiroso, diferente do inferno daquele que não fez o bem. É o mesmo inferno para todo mundo. E a Bíblia deixa claro, e a gente está só no Novo Testamento, para você não vir com história que é coisa da lei. Estou só no Novo Testamento. A Bíblia diz que se você sabe fazer o bem e não faz por quê? Porque está nervosinho com a pessoa, porque não quer honrar quem te feriu, não faz porque não está afim, está com preguiça, não faz porque acha que a pessoa não merece, como você merecesse a salvação de Jesus Cristo na cruz por você. Se você sabe fazer o bem e não faz, você comete pecado. Ou seja, se fazer o bem fosse fácil, um versículo dessa magnitude não estaria na Bíblia. Ao ponto de dizer que é obrigação daquele que se diz filho de Deus, daquele que se diz discípulo de Jesus, daquele que se chama cristão, fazer o bem. É obrigação. Não é uma opção você ser bom ou boa. É uma obrigação. É uma lei espiritual que você tem que cumprir sim ou sim, senão não tem acesso às recompensas espirituais. Fique tranquilo que vai piorar. Abre comigo em 2 Reis, segundo livro de Reis, capítulo 5. E eu prometo que essa é a última piorada antes de começar a melhorar. Depois melhora, depois daqui melhora. É um texto muito famoso, que diz assim, segundo livro de Reis, capítulo 5. E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque através dele, Deus dera livramento aos sírios. Isso aqui é difícil para o crente compreender. Sabe quem era a Síria? O inimigo de Israel. Sim, Israel, a nação de Deus, o povo eleito, escolhido, a nação de Deus na terra, tinha alguns inimigos. Nessa época, o principal era a Síria. E o general, o capitão do exército da Síria, teve vitória sobre os judeus, teve vitória sobre Jerusalém, sitiou e conquistou Israel. E a Bíblia diz que quem fez isso foi Deus, através das mãos de Naamã. Sim, Deus estava com o inimigo, Deus estava com Naamã, que nunca entrou numa sinagoga, que não era do povo de Israel, que nos dias de hoje a gente chamaria de mundano, de profano, e deu vitória para ele, e não para quem estava dentro, e não para quem era de Israel. Não pense que Deus fica do teu lado só porque você vem à igreja. Não pense que Deus ama mais você do que quem está lá fora se afundando em pecado hoje. Porque para isso, Deus não faz acepção de pessoas. Deus está atento ao coração e não à religião. Então o coração de Naamã chamou a atenção de Deus de alguma forma, que ele começou a dar vitórias para Naamã e não para o povo de Israel. E Naamã era um homem valoroso, um herói valoroso, final do versículo 1, porém ele era leproso. Saíram as tropas da Síria da terra de Israel, ou seja, Síria conquistou Jerusalém, imagine isso aqui comigo como se fosse um filme na sua cabeça. As tropas, o exército da Síria invade Israel, conquista Jerusalém, sitia a cidade.
conquista tudo, mata muitos judeus, devora tudo, acaba com tudo, e agora chegou a hora da retirada, já não tem mais nada para roubar, não tem nada para saquear, já matou quem tinha que matar, já sequestrou quem tinha que sequestrar, agora as tropas da Síria começam a bater em retirada da terra de Israel, mas levaram presa, escrava, uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Imagine, uma menina, então quer dizer que ela tinha menos de 12 anos. Uma menina com a infância roubada. Uma menina que teve que ver seus pais serem mortos, senão ela não seria levada. Uma menina que viu a cidade santa, a cidade onde Deus falou que habitaria, ser destruída pela mão de um inimigo qualquer. Uma menina que teve seu emocional devastado. Teve seus sentimentos congelados, porque agora ela já não vivia na casa com o papai e com a mamãe, mas estava sendo levada algemada como escrava para uma nação de língua diferente, de Deus diferente, de cultura diferente. Uma menina que sofreu dores que talvez você nunca tenha sonhado em sofrer. Que viu morte, que viu rejeição, que sabe o que é escravidão, o que é privação, o que é abuso. Uma menina que viu de tudo, ainda criança. E para quem não sabe, o que você vive na infância determina as suas ações e reações emocionais na fase adulta. Essa menina vai para a Síria como escrava. Deixa de ir para a escola, deixa de comer à noite com os pais, para agora ficar lavando o banheiro para as pessoas, não tem hora para dormir, não tem hora para acordar, está como escrava, o que manda fazer tem que fazer. E a menina ficou a serviço da mulher de Naamã. Versículo 3. E a menina disse para sua senhora, para a mulher de Naamã, quem me dera, se o meu senhor Naamã estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Aquela menina que podia estar cheia de dor, ou talvez estivesse, que estava cheio de rancor, talvez estivesse, ou talvez não, a Bíblia não relata. Talvez estivesse com as suas emoções completamente destruídas, devastadas. Ela olha para o homem que a sequestrou, ela olha para o homem que a tirou dos seus pais, provavelmente o homem que deu a ordem para matar toda a sua família. Ela olha para aquela pessoa que fez muito mal a ela, e vê que ele está leproso. Em vez de falar o que provavelmente nós falaríamos, bem feito, é a mão de Deus, para aprender a não sequestrar a menininha. Bem feito, Deus está fazendo justiça. Não é assim que a gente faz? Dá até uma espiritualizada no final para ficar forte. Agora você vai ver a mão de Deus. Em vez de ela julgar, em vez de ela jogar uma macumba gospel em cima dele, uma mandiga espiritual, bíblica, em vez de ela fazer alguma coisa dessa, ela falou, quem me dera você estivesse diante de um profeta que ainda está lá em Samaria, que restou dessa destruição, ele te curaria, ele restauraria sua lepra. Ela vê todo o mal em volta dela e resolve usar a única arma contra o mal. Ela fez o bem. Ela deu uma informação que levou aquele general da Síria a ser curado quando tomou 7 banhos lá no Rio Jordão. Quando você faz o bem, você cumpre uma lei espiritual que gera uma recompensa imensurável para a sua vida. Essa menina está sendo comentada 3.000 e poucos anos depois aqui em Alphaville. Isso aconteceu em Israel, na Síria, no Oriente Médio. E a gente está aqui falando dela, sabe por quê? Porque ela entrou para a história. Por quê? Porque orava muito? Porque subia no monte? Porque era uma menina muito dedicada a Deus? Não, porque ela fez Mas fez o bem para quem fez o bem para ela? Não, ela fez o bem para a pior pessoa da vida dela. Se você quer ser relevante, marcar história, quer mostrar que tem sabedoria de Deus, quer mostrar para as pessoas o que é ser filho de Deus, o que é seguir a Jesus, você tem que estar preparado para cumprir a lei espiritual da bondade. E a bondade para Deus, gostaria de repetir e enfatizar, só vale quando você a faz para quem não merece. Para quem não merece a sua bondade. Para quem não merece sua compaixão. É para essa pessoa que você tem que usar a arma da bondade. Essa menina entra para a história e recebe sua recompensa espiritual. A pergunta é, qual o seu nível de bondade hoje?
Porque a Bíblia bota muitos conceitos de bondade. Se você pode fazer o bem, se você sabe fazer o bem e não faz, você comete pecado. Coloca na categoria de pecado. Se você faz o bem, só para quem te faz o bem, que recompensa você vai ter? Coloca na categoria de resultado, de recompensa. Se alguém te fizer mal, vença o mal fazendo o bem. Coloca na categoria de arma espiritual. Grave isso. Fazer o bem não é só uma obrigação, é uma arma espiritual. Não tem como combater problemas espirituais com armas naturais. Você pode conquistar toda a inteligência emocional do mundo. Se o problema for espiritual, de nada valeu 30 anos de curso sobre inteligência emocional. Problemas espirituais se combatem espiritualmente, e a maldade é um problema espiritual. E a bondade é uma arma espiritual. Você nunca vai ver uma pessoa boa que não compreenda a vida espiritual. Agora, não confunda. Nem todo crente é bom. Ser crente não te faz uma pessoa boa. Eu conheço gente do mundo que é melhor do que pessoas que estão aqui dentro. A bondade, ela não é a exclusividade de uma religião. A bondade tem impacto com o coração. Então tem pessoas lá fora que ainda não conheceram isso aqui, ainda não conheceram Jesus, ainda não tiveram uma experiência com Deus. Mas a bondade já está nela. Mas também, a Bíblia diz que bondade não te leva para o céu. A bondade só vence o mal. É por isso que você tem que ler a Bíblia, para você não confundir, achar que a bondade é uma arma que vai te levar para o céu. Não vai. A arma só vence o mal. Quem te leva para o céu é confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então a pessoa pode ser muito boa lá fora, morrer e foi para o inferno. Porque a bondade não leva ninguém para o céu. Agora, o mal não toma conta dessa pessoa enquanto ela estiver aqui na terra, porque a bondade é uma arma espiritual para ela, ainda que não esteja aqui. É por isso que você tem que entender que tem gente, proporcionalmente falando, tem mais pessoas do mundo ricas ou mais evangélicos ricos? Muito mais, não tem nem comparação. Mas Deus não é o dono do ouro e da prata? Não é isso que a gente fala? E por que a gente não tem posse do ouro e da prata? Porque não é porque você aceitou Jesus que vai ter dinheiro. Dinheiro envolve outros princípios que quem está lá fora, apesar de pode morrer para o inferno, mas aqui está cumprindo o princípio, está herdando as promessas financeiras, pelo menos. E você está aqui dentro e não está herdando porque não está praticando os princípios. A salvação está garantida. Ó, parabéns. Daqui a 50 anos você parte dessa para melhor. Alguns antes, outros bem antes. Estou vendo por aqui alguns... Tem mais alguns meses. Aproveite a terra. Mande um abraço para o apóstolo Paulo quando chegar lá. Mas, na terra vive uma vida miserável. Só conquista a salvação. Então, se você entender a Bíblia, você vai entender que cada arma serve para destruir alguma coisa. Que cada princípio serve para herdar um tipo de promessa. Que cada lei espiritual gera um tipo de recompensa. Se você não confundir isso, sua vida vai entrar em equilíbrio. Agora fala comigo bem alto. Equilíbrio. Equilíbrio. Só a maturidade pode te trazer equilíbrio. E quando você se torna uma pessoa madura, o próximo passo é se tornar uma pessoa boa. Você parte para o nível da bondade. Porque a maturidade é o que faz você se colocar no lugar da pessoa que te fez mal e falar assim, mas eu vou fazer bem para ela. Quem vai ficar sem dormir sou eu. Quem vai ficar se remoendo, daqui a pouco desenvolver um câncer psicossomático por causa dessa raiva, dessa angústia, por causa desse ódio que eu estou, sou eu. Aí a pessoa madura é tão inteligente, é tão sábia que ela fala assim, eu vou perdoar logo. Eu vou abençoar ele logo. Ele me roubou, eu ainda vou dar uma oferta para ele. Para eu tirar isso, não tem a ver com a outra pessoa, tem a ver com a tua saúde emocional e espiritual. Tem a ver com o teu crescimento. O juiz é Deus, quem vai tratar com quem te fez mal é Deus, não é você não, fica tranquilo. Ele sabe tratar com cada um. Nós só temos que usar a arma da bondade para combater qualquer mal que nós estamos vivendo hoje. Se o teu problema é na família, um mal na família, usa a bondade para combater isso. Se o teu problema é espiritual, usa a bondade. Se o teu problema é emocional, se o teu problema é financeiro, seja bom financeiramente. Invista em pessoas. Seja um ofertante com alegria. Faça coisas em que Deus e o mundo espiritual e as pessoas vejam que você reage sempre com bondade.
É a única forma de você crescer, é a única forma de você prosperar, é a única forma de você alcançar lugares altos. Eu não conheço uma pessoa que foi relevante e marcou a história que não fosse boa. Presta atenção nisso, para você entender claramente. Adolf Hitler, foi um bom líder? Excelente. Poucos líderes no século XX foram tão bons, tão exímios quanto Hitler. Ele conseguiu convencer uma nação inteira, uma nação inteligente, uma nação rica. Ele conseguiu convencer a Alemanha a matar judeus. Só para você ter uma ideia de como ele era bom, de como ele era persuasivo, de como ele era um administrador, de como ele era líder. Agora, Hitler era uma boa pessoa? Não. Então você nunca vai ver uma pessoa ser relevante sem bondade pessoal. Ele pode ser bom profissional, ele pode ser um bom líder, ele pode ser bom do dinheiro, ele pode ser bom em alguma coisa. Boa pessoa jamais será. Martin Luther King era um bom palestrante, falava bem? Era um bom negociador? Era uma boa pessoa? Quem foi mais relevante na vida das pessoas, Hitler ou Martin Luther King? Se hoje os negros podem entrar no restaurante e comer, podem votar, você deve a um homem chamado Martin Luther King, que lutou pelos seus direitos antes de você nascer, que tomou um tiro aos 39 anos para que hoje você pudesse ter os mesmos direitos que os brancos. Quem foi mais relevante? Com quem você lembra com glória? Luther King ou Hitler? A bondade pessoal, quando você desenvolve um nível de maturidade ao ponto de fazer bem. Lembre-se que Martin Luther King apanhava dos brancos quando fazia as suas caminhadas e mandava os negros não reagirem. E uma das frases dele era: nós venceremos o mal com o bem. Quem venceu? O bem. Por que você ainda quer reagir o mal do jeito que você quiser? Porque você, de uma vez por todas, não assume a única arma que pode destruir o mal para sempre na tua vida. Por que você não muda hoje? Por que você não cresce hoje? Por que você não amadurece hoje a ponto da bondade ser a única opção para você, a partir de agora, começar a viver essa lei espiritual que gera recompensas inimagináveis para a vida do ser humano? Eu não tenho dúvida, eu gostaria de dar um testemunho pessoal. Muita gente me pergunta, eu estava numa reunião agora no Rio de Janeiro, com centenas de pastores, e muitos pastores que não me conheciam pessoalmente vieram conversar comigo e falaram assim: o que você pode dizer para mim assim rápido, que é o motivo de você estar no altar, o motivo do que Deus está fazendo? Eu falei: pastor, tem tantas coisas, mas uma das coisas que eu tenho certeza que me colocou aqui, que me colocou na posição de relevância, que pela misericórdia de Deus Ele nos colocou, é porque eu nunca paguei o mal com o mal. Porque no processo de crescimento, muitas pessoas me fizeram mal. E eu nunca revidei. Na minha casa, minha esposa está aqui, a gente nunca parou numa refeição nossa para falar mal de alguém que estava fazendo mal para a gente. A pessoa estava detonando, a gente estava jantando. Porque como eu ensinei na semana passada, o orgulho, que é o maior inimigo da sabedoria, faz você perder tempo ao invés de estar desfrutando. Então hoje, depois de semana passada você descobrir o maior inimigo da sabedoria, você precisa descobrir a escada do sucesso segundo a sabedoria, segundo as leis espirituais. Sabedoria, maturidade, leis espirituais. As leis espirituais vão gerar recompensas que você nunca imaginou receber. E a primeira lei que eu quero te ensinar, que eu quero deixar registrado para vocês nessa aula, nesse dia de culto, nessa reunião, é que a bondade é a única arma contra o mal. Eu quero que você feche os olhos, imagine agora algum mal que você está vivendo ou viveu recentemente, ou algum mal que você acha que vai sobrevir sobre a sua vida, o cenário já se armou. Para pensar agora, vê o que Deus vai colocar no seu coração. Você precisa imaginar esse mal agora, para poder focar na arma que você vai obter para combater o mal.
Seja o que for na família, na vida financeira, na vida emocional, na vida sentimental, se for na saúde, se for ministerialmente, seja o mal que for que você estiver vivendo agora. Agora é o momento de mentalizá-lo, de lembrar o que é isso, o que representa esse mal, dá um nome para esse mal. É orgulho, é falta, é dificuldade financeira, é separação, é doença, é vício. Qual é o mal que está te segurando? Pensa nesse mal agora, porque a única arma que vai destruir isso que está na sua mente agora, esse nome que está saltando na tua mente agora, a única arma que vai destruir isso chama-se bem. Fazer o bem a quem não merece, fazer o bem para quem não era para receber, fazer o bem para quem te fez mal. Você vai mostrar um nível máximo de sabedoria para Deus e para os homens quando começar a fazer o bem a todos. Quando começar a usar essa arma espiritual. E eu quero orar aqui na frente, eu quero profetizar somente sobre as pessoas que lembraram, enquanto eu estava ministrando, você lembrou de pessoas que você poderia ter feito bem e não fez. Pessoas que por raivinha você deixou de abençoar. O Espírito Santo foi colocando no seu coração situações, pessoas, lembranças de que você poderia ter ajudado, você poderia ter feito bem e não fez. Essa é uma noite da gente se reconciliar com Deus, da gente fechar essa brecha, porque aquele que deixou de fazer o bem cometeu o pecado. Nós vamos fechar essa brecha na nossa vida, para que Deus possa nos levar para o nível máximo de sabedoria.